Olá! Seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje trataremos sobre uma crença primitiva presente nos textos bíblicos que poucos se dão conta. Sem mais delongas, vamos ao tema. A relação entre deuses e cidades na antiguidade. Ao explorarmos as culturas antigas, especialmente aquelas ligadas ao Oriente, deparamos-nos com uma crença difundida, a ideia de que os deuses residiam nas cidades. Em cada cidade, havia um deus patrono, equivalente ao conceito de santo padroeiro encontrado em diversas cidades do Brasil. Em várias cidades antigas, como Babilônia, Harran, Nínive e Mênfis, havia um deus protetor que era venerado pelos habitantes locais. Marduk, sim, Assur e Ptah eram algumas das divindades associadas a essas cidades, respectivamente. Essa crença na proteção divina sobre uma cidade era uma parte essencial da vida e da identidade das comunidades urbanas da época. Vejam o que Zeus falou sobre a cidade de Atenas. Atenas é a cidade que mais me agrada, a cidade dos meus antepassados, a cidade dos meus filhos. Eu a protejo com todo o meu poder. Marduk disse: Babilônia é o coração da minha glória, o fulgor do meu reinado. Suas muralhas são minhas muralhas, seus destinos são meus destinos. Já o deus Amon disse: Tebas, cidade das 100 portas, é meu santuário. Seus templos são meus templos, seus habitantes são meus filhos. Eu a protejo com meu olhar vigilante. E por fim a deusa Atenas. Atenas é minha criação mais amada, minha joia entre as cidades mortais. Seus filhos são meus protegidos, suas artes são minha inspiração. Seguindo o pensamento primitivo e comum da época, os hebreus absorveram essa mesma concepção. Os textos bíblicos, que chegaram até nós, demonstram que os israelitas criam que seu Deus Jeová havia escolhido a cidade de Jerusalém, que ficava sobre o Monte Sião, como seu lugar de morada. Yahvé, na Bíblia, é o Deus patrono da cidade de Jerusalém do mesmo modo que os deuses de outras nações eram para outras cidades. Porque o Senhor escolheu a Sião, desejou-a para sua habitação, dizendo: Este é o lugar do meu repouso para sempre, aqui habitarei, pois o tenho desejado. Abençoarei abundantemente o seu mantimento, fartarei de pão os seus necessitados. Salmos 132, versos 13 a 15. Em Salém é o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Salmos 76, verso 2. Louva, Jerusalém, a Jeová, louva, Sião, ao teu Deus. Salmos 147, verso 12. Mas elegeu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amou. Salmos 78, verso 68. De Sião seja bendito Jeová, que habita em Jerusalém. Louvai a Jeová. Salmos 135, verso 21. Jeová ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó. Salmos 87, verso 2. O termo Sião nas passagens dos textos mencionados acima é uma referência à cidade de Jerusalém. Falar de Sião é o mesmo que falar de Jerusalém. Isso se dá porque Sião era um monte sobre o qual ficava a cidade de Jerusalém. Como podemos ver, a ênfase na ligação entre Yahvé e Jerusalém é reforçada em cada um desses salmos. O zelo de Jeová por Jerusalém é igual ao de Marduk, Atenas, Zeus, Amon e outras deidades pelas cidades que escolheram para habitar. Os escritores judeus, seguindo o padrão da época, criaram até uma lenda em que Jeová protege sua cidade em que habita contra um exército de 185.000 soldados assírios. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará trincheira contra ela. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, porém nesta cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade, para livrá-la, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles, e, quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos estes eram corpos mortos. Isaías 37, versos 33 a 36. Enquanto as demais cidades de Judá são destruídas, Jerusalém, segundo a lenda, teria saído ilesa do ataque assírio. No 14º ano do reinado de Ezequias, Senaqueribe, rei da Assíria, veio combater contra todas as cidades fortificadas de Judá e tomou-as. Isaías 36, verso 1. E por que Jeová não protegeu as demais cidades de Judá?
Porque Jeová habitava no templo que ficava em Jerusalém, lá era seu lar. Mas por que os deuses eram associados a cidades? A resposta reside na estrutura de poder das civilizações antigas. As cidades eram os centros decisórios, onde os reis ou governantes detinham seu poder. A concepção da época afirmava que os deuses, cujos descendentes eram os reis, também habitavam nessas cidades. Nesse contexto, é Yahvé que escolhe seu rei e o estabelece na cidade de Jerusalém, conforme Salmos 26 verso 2. Eu, porém, tenho estabelecido meu rei em Sião, meu santo monte. Salmos 26 verso 2. Essa preferência de Yahvé por Jerusalém pode ser entendida à luz da importância política e cultural das cidades na antiguidade. A escolha de Yahvé de estabelecer sua morada em Jerusalém refletia a concepção primitiva de que os deuses habitavam nas cidades onde residia o poder terreno. À medida que uma cidade ganhava projeção e importância à frente de outras, o deus daquela cidade do mesmo modo ganhava proeminência. A relação entre deuses e cidades ia além da moradia. Assim como os reis e governantes habitavam nas cidades, a presença de Yahvé em Jerusalém era considerada uma indicação de sua preferência pela cidade, pelo seu povo e mais ainda pelo seu rei. Quando um deus decidia residir em uma cidade, um templo era erguido para sua adoração. O templo de um deus, na verdade, era um protótipo do palácio real. Isso é tanto verdade que, segundo a Bíblia, Jeová vai habitar em Jerusalém, assim que Salomão constrói seu templo. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, e fizeres os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. 1 Reis 6 versos 11 a 13. Essa prática refletia a ideia de que, assim como os reis habitavam cidades, as divindades também preferiam esses centros urbanos. Além disso, as cidades muitas vezes surgiam em torno desses templos, tornando-se o núcleo de suas comunidades. Ao analisarmos essa interconexão entre deuses e cidades, compreendemos melhor a mentalidade das sociedades antigas. A associação entre divindades e centros urbanos não apenas moldou suas crenças religiosas, mas também influenciou o desenvolvimento e a estrutura das próprias cidades. Dessa forma, a relação entre o Deus Jeová e a cidade de Jerusalém não tem nada de especial. O amor desse Deus judeu por Jerusalém somente reflete um pensamento primitivo, arcaico e comum a outros povos da antiguidade. A crença de que os deuses habitavam determinada cidade refletia também o pensamento primitivo de que eles eram entidades locais. Eles estariam ligados à terra onde seu povo habitava. Isso é tão verdade que, ao se mencionar o Deus, se mencionava em seguida a terra a que este Deus estaria ligado. Por exemplo, Jeová, o Deus de Israel. Marduk, o Deus de Babilônia. Cós, o Deus de Edom, assim por diante. Dessa forma, a relação entre os deuses e as cidades ou terras, que supostamente estariam sob proteção divina, é mais um traço marcante ou característico das histórias mitológicas. Traço esse também presente nos contos bíblicos.